Salve, salve, meus queridos alunos do 7º ano A do nosso querido Colégio Amarilho. Tudo bem com vocês? Mais de um mês que a gente não se vê, né? O Covid-19 atrapalhando muitas coisas nas nossas vidas, mas vai ser por um bom motivo. Nós vamos sair diferentes dessa situação, tenho certeza, tá? Bom, o Sr. Gilberto está gravando a primeira aula nesse formato diferente para vocês, tá? Porque achei necessário que nós mudássemos um pouquinho a forma como a gente tem trabalhado. Eu tenho assistido às aulas nos aplicativos, né, YouTube, do Aula Paraná. Vocês do 7º ano, a aula tem sido especificamente para o professor Guilherme, né, e ele tem falado sobre jogos eletrônicos. E esse é um conteúdo que não bate com o que a gente estava vendo antes dessa paralisação, antes lá do dia 19 de março, né, que foi o último dia que teve aula, 18 e 19 de março. Então, para a gente poder tentar retomar o nosso conteúdo, eu corri atrás de algumas tecnologias e esse é o nosso projeto piloto para ver se vai dar certo essa aula assim, gravado mais à distância. A distância que eu digo porque eu estou em casa e vocês nas casas de vocês, tá? Eu estou aqui com a nossa chamada disponível também, só para relembrar, né? Nosso 7º ano A, o Amauri, Ana Júlia, Ana Lara, Andressa, o Andrei, Arthur, Carlos Eduardo, Elion, Heloísa, o Gabriel de Souza, o Gabriel Schmidt, Guilherme Gomes, o Gustavo Henrique, o João Guilherme, a Júlia, a Cauane, o Lauro Henrique, o Lucas Vieira, o Luiz Otávio, a Maria Luísa, o Miguel, o Natan, o Nicolas, a Priscila, a Stephanie, a Tamily, o Victor de Jesus, o Victor Hugo e o Vitor Cauã e o Yuri, né? Acho que não faltou ninguém aí. Tomara que todos tenham acesso a esse material. Eu sei que não desta maneira que eu estou trabalhando agora, porque alguns estão indo na escola buscar material, mas tomara que todos tenham acesso a isso que eu estou disponibilizando para vocês, né? Que é diferente do que aquilo que o professor Guilherme vem trabalhando lá nas aulas do aplicativo com vocês. Primeira parte do nosso trimestre, moçada, vamos lembrar um pouquinho, a gente trabalhou a ginástica, lembra? A ginástica de condicionamento físico, as aulas teóricas que vocês estão habituados a ter comigo, e nas aulas práticas a gente teve a oportunidade de fazer aquela série de exercícios lá no ginásio da escola, lembram, né? Eu enviei para vocês a apostila em PowerPoint de todo o material de ginástica que eu tinha feito teoricamente, né, para as aulas teóricas. E nem sei se, acredito que nem todos tiveram acesso a essa apostila, né? Os que tiveram acesso puderam copiar a matéria no caderno e aí já realizaram aquele questionário que eu fiz valendo nota. Questionário de semana retrasada. Eu conferi lá o número de alunos que fez, não chegou à metade ainda, mas o pessoal vai correr atrás para fazer, eu tenho certeza, tá? Outra questão, depois que a gente terminou esse conteúdo de ginástica, de acordo com o meu planejamento, a gente viria isso que está aparecendo na tela para vocês aí, ó, práticas corporais de aventura, tá? E é o que a gente vai trabalhar a partir de agora nesse novo formato de aula, que vocês, pelo menos a minha voz chata, escutam, né? Não estão me vendo no vídeo, até porque o professor é feio, né? Mas a voz é o suficiente para vocês compreenderem ou a gente conversar um pouquinho junto sobre isso, tá? Então, peguem o caderno de vocês, Educação Física, com a caneta, lá bonitinho, que nós vamos para a nossa aula teórica, tá? Então, práticas corporais de aventura. Colocaram o título no caderno? Copiem lá, do jeito que está aí, né? Práticas corporais de aventura.
o título para a gente poder mudar o slide e começar. Estou tomando um chazinho aqui para não secar a garganta, tá, galera? Copiaram? Então vamos lá. As práticas corporais de aventura, gente, são modalidades da educação física, de esportes, feito ao ar livre. Tá? Eu vou passar um outro slide para vocês identificarem. Essa imagem aí retrata um esporte de aventura. É o rafting. Tá? A gente vai ver especificamente sobre cada um deles. Eu botei essa aí só para ilustrar um pouquinho o início do nosso conteúdo aí. Mas essa imagem aí, do pessoal descendo uma corredeira de rio, neste bote aí, né, inflável, isto aí é o rafting, tá? Nós vamos ver depois com mais especificidade sobre o rafting. Então vamos lá. Para a gente entender as práticas corporais de aventura, a gente precisa primeiro entender as definições dela, das palavras que envolvem a disciplina propriamente dita, tá? Eu pus para vocês aí a definição de aventura, a definição de esportes de aventura e a definição de esportes radicais, que são três palavras que estão intimamente ligadas ao nosso conteúdo. Tá? A aventura, a definição de aventura, ela vem do latim, adventura, o que está por vir é a definição, é aquilo que é desconhecido, que é imprevisível, que é incerto. Né? Você sai lá com aquele amigo teu, com espírito mais aventureiro lá, e fala, hoje nós vamos fazer tal coisa. E você vai com ele na incerteza do que virá pela frente. O que será que eu vou fazer com o fulano aqui? Ele apronta umas de vez em quando, né? Então, esse sentimento que você fica de não saber o que vai acontecer, o incerto, o desconhecido, o imprevisível, gera, nessa situação, um clima de aventura. Então, a definição da palavra aventura vem disso aí, tá? Esportes de aventura são esportes onde existem riscos controlados e de contato com a natureza. Tá? Definição para esportes de aventura. Feitos em contato com a natureza, mas que têm os riscos controlados. Tá? E os esportes radicais são aqueles onde há necessidade de desafios extremos. Né? Você vai no teu extremo físico, psicológico, né? Cognitivo muitas vezes, tá? E isso tudo provoca dentro do seu corpo, dentro agora da fisiologia, né, uma descarga muito grande de adrenalina, tá? Que é um hormônio produzido no nosso sistema nervoso central, tá? Há uma produção muito grande de adrenalina. Os esportes radicais podem ser realizados em qualquer ambiente, tá? Eu queria que vocês copiassem essas três definições aí, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês irem copiando. Uns 4, 5 minutinhos acho que é o suficiente. E eu já volto para a gente mudar os slides. Tá bom, galerinha? Então, copiem aí, rapidinho.
Beleza, moçada? Copiaram? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Copiaram, vamos para frente. Os esportes de aventura, definição do Ministério dos Esportes, tá? Definição do Ministério dos Esportes que existia no último governo, né? Agora o Ministério dos Esportes não existe mais, é uma pasta que foi englobada junto com uma outra pasta na esfera nacional, né? Mas na época que era um ministério, eles definiram o esporte de aventura como todo aquele relacionado à natureza e ao ecoturismo, praticado sobre condições de risco calculado. Calculado para que não tenha um acidente fatal. Os acidentes ainda assim podem acontecer, né? Mas a estrutura toda que envolve os esportes de aventura, eles procuram minimizar o mínimo possível, né? Minimizar o mínimo é difícil, né? Minimizar o máximo possível de situações de risco para os praticantes dos esportes de aventura, tá? Então os riscos, ó, vou pegar por exemplo o mountain bike, né? Que é um dos esportes de aventura. Ah, então a passada por esse rio aqui tem um buraco, a possibilidade de alguém cair aqui, ter um acidente grave ou de repente até entrar em óbito é grande. Então vamos tirar esse percurso aqui, vamos pôr num lugar com menos risco para a pessoa, nesse sentido, tá, gente? Eles são realizados em ambientes naturais, e aí sim, sobre o ar, a terra e a água, como exploração das possibilidades de condição humana em resposta aos desafios ambientais, estreitando bem essa relação homem-natureza, tá? E gravem muito bem isso na cabeça de vocês. O ambiente, onde que se desenvolve os jogos, os esportes de aventura? Na terra, na água e no ar, tá? Nós vamos ver uma tabela que separa bem cada uma dessas atmosferas aí, ó. Aliás, perdão, vamos voltar aqui. Quero que vocês copiem esse material aí, essa parte dessa definição. Então, uns minutinhos para vocês copiarem essa parte, tá, galera? Vai lá. Então vamos lá, retomando aqui então, vamos para a próxima tela. Tá legal? Sempre que eu for mudando as telas, os slides, galera, vai copiando e já vai prestando atenção no que eu estou falando para a gente aproveitar a nossa aula aí, ela não ficar muito extensa, tá? E não ficar muito maçante para vocês, tá bom? Vamos lá. Aqui é uma tabela que eu falei para vocês que divide os esportes da natureza, tá? Como eu já falado para vocês, praticado na água, né, nessa primeira coluna do lado esquerdo, as modalidades praticadas no ar, a coluna do meio, e na coluna do lado direito de vocês, as modalidades praticadas em terra. Rapidinho eu vou passar cada uma delas, porque depois eu vou trabalhar um pouquinho mais específico aí, em cima de 2 ou 3 de cada uma delas para vocês, tá bom? As modalidades praticadas na água é a canoagem, o kitesurf,
O mergulho, o rafting, que é aquela imagem lá que eu coloquei no início da apresentação para vocês, tá? O stand-up, o surf, o boia cross e o windsurf. Tá? Fique tranquilo que depois eu vou tentar explicar quase todas aí para vocês. As modalidades praticadas no ar, tá? Como o próprio nome já diz, é lá no ar, né? É a asa delta, o balonismo, o bungee jump, o paraglide, o paraquedismo, a tirolesa e o balonismo, tá? E as modalidades praticadas em terra é o kevin, a corrida de aventura, a corrida de orientação, o arvorismo, a escalada, o mountain bike, que eu peguei agora um pouco para vocês contando de exemplo, né? O parkour, o trekking e o skate, tá? Esta tabelinha também eu queria que vocês copiassem para ter no caderno, tá? Então, copiem aí que eu vou dar um tempinho para vocês irem copiando esse material, tá? Vamos lá, galera. Deixa eu parar o som aqui. Aí, tirar a musiquinha. Então tá, copiar a tabelinha, vamos para a próxima aqui, ó. Vamos copiando já enquanto eu vou falando, tá bom? Os esportes de aventura, eles devem ser praticados ao ar livre, a céu aberto. Qualquer uma daquelas 3 atmosferas que eu passei para vocês ali, na terra, na água e no ar, elas são ao ar livre, né? A gente chama de esportes outdoor, que é feito fora do ginásio, fora de uma estrutura coberta, para vocês entenderem melhor. Os esportes de aventura na natureza são, como o próprio nome diz, executados em ambientes naturais, na natureza, e sob a influência de intempéries naturais, como o sol, a chuva e o vento, tá? Então, por exemplo,
vai para uma prova lá de, vou pegar mountain bike de novo de exemplo, né? Porque é um esporte que eu gosto e que eu pratico. Você saiu para uma prova, para uma competição e antes de começar a corrida ali na largada já está chovendo, né, pra caramba, assim, chuva torrencial, muita água mesmo. A prova não é cancelada por causa disso, tá? Galera, largue e vai correr, vai executar a prova, a corrida normal. Não é uma chuva que vai impossibilitar que ela aconteça. Lógico, né? Intempéries da natureza severas, como por exemplo, uma própria prova de mountain bike, que está chovendo, que está tendo descarga elétrica, raio, né, com uma certa frequência. Esse raio pode ou atingir um ciclista ou de repente atingir uma árvore, provocar um acidente mais grave, aí a prova ela é cancelada, ela é suspensa, acontece alguma coisa nesse sentido, tá? Mas, como eu falei, essas intempéries, esses problemas sendo minimizados pela organização, a prova acontece normal. E é esse cenário, digamos assim, é o mais ideal ainda para acontecer, porque aí sim ela se torna um esporte de aventura. Lembra? Aventura, aquilo que vem, aquilo que é o inesperado, que você não sabe o que vai acontecer. Esse é um cenário legal assim para prova de aventura, né? Porque une todos os pré-requisitos necessários para uma competição desse nível acontecer, tá? Então copia ali essa definição desse slide que eu passei para vocês. Vou dar mais um tempinho aí para vocês irem copiando esse slide e logo a gente muda para outro, tá? Vão copiando aí. Se tiver muito rápido, se não deu tempo de vocês copiarem, o vídeo vai ficar disponível aí. Depois vocês pausam ou voltam aí para copiar de novo, tá? Mas se vocês forem copiando assim enquanto eu estou falando, eu acho que mesmo não podendo interagir com vocês, fica uma coisa um pouquinho mais dinâmica, tá? Acelera aí, vou dar um minutinho para vocês copiarem agora. Beleza, vamos adiante, moçada. Próximo slide aqui, ó. Condições do clima, tá? Deixa eu parar a nossa música aqui para não fazer confusão, tá? Então, ó, condições do clima. Quando o esporte é realizado na natureza, isso incrementa com alguns elementos, posto que além de saber lidar com certos acessórios, há toda a influência natural em termos de percurso, condições climáticas, entre outros. Tudo isso conta no grau de dificuldade e exigência. De novo, vou trazer para o exemplo da mountain bike, moçada, tá? Você está numa prova lá de mountain bike e começou a chover e a chuva parou, mas deu um problema lá com o seu capacete, lá, uma presilha do capacete soltou, ou um pneu furou. Então são problemas relacionados ao acessório, né? Problemas de ordem não técnica, mas de ordem material que você pode sofrer e a prova continua igual, tá? Então, além das questões climáticas, né? Choveu, ventou, tá frio, né? Tem provas que acontecem condições climáticas severas, de muito frio, temperatura muito baixa, né? E aliado a isso um problema mecânico que você pode sofrer. Isso tudo faz parte do processo dos esportes de aventura, tá? É isso aí. Copia então essa parte aí das condições do clima, que nós já mudamos o slide, tá bom? Vamos lá.
Beleza, moçada? Vamos lá. Vou contar rapidinho aqui a história dos esportes de aventura, tá? Os esportes radicais e de aventura surgiram nesta era contemporânea, algo bem moderno, tá, gente? Com a modernização da sociedade, o homem ficou mais concentrado nas cidades, preso às atividades ligadas à tecnologia e às áreas urbanas e se afastaram um pouco dessa relação com a natureza, né? Como lá os nossos primórdios tinham ela tão próximas, né? Os nossos primórdios da natureza, eles tiravam o sustento. E o homem moderno foi perdendo muito dessa relação com a natureza. Então, os esportes de aventura também resgatam um pouco dessa relação homem-natureza, homem-terra, homem e a água, o homem e os rios, né? O homem e o ar, etc. Tá? Copie esse slide aí, a gente já continua. Estamos quase acabando hoje, hein, moçada? Vamos lá. Beleza, vamos lá. Continuando a parte histórica aqui, ó, já vão copiando, tá? Para não atrasar. O homem foi ficando distante da natureza e das atividades que se relacionavam com a natureza, né? A ela relacionadas. Esse contato com o natural ficou super reduzido, ficou distante. Ficamos por vezes presos a atividades rotineiras, monótonas, desprovidas de intensidade e de emoção. Que é bom, né? É bom você fazer uma atividade que resgate esses sentimentos aí, adrenalina, emoção, alta intensidade, né? A gente fica muito preso ao comodismo do dia a dia, ao sossego, e às vezes é bom você fazer resgatar um pouquinho dessa relação com a natureza, tá? Chegou o momento então em que o homem resolveu fazer uma espécie de volta às origens, retomando um contato maior com a natureza. Isso se mostrou importante para uma reflexão maior e mais profunda sobre o convívio social e a vida em sociedade, tá? Então chegou a hora do momento do homem tentar uma volta às origens, como eu falei para vocês lá dos nossos primitivos, né? Tentando ter um contato um pouquinho maior com a natureza, né? Longe de poluição, longe de barulho dos centros urbanos, isso tudo que incomoda, né, a tantas pessoas. Isso se mostrou importante para a reflexão maior, mais profunda sobre esse convívio social nosso em sociedade, essa sociedade que às vezes se fecha tanto, né, moçada? E esquece às vezes de valorizar uma árvore, uma flor, a chuva, o rio, o oxigênio, a atmosfera, coisas que a gente às vezes só valoriza quando está muito afastado delas, e quando nós vamos para um local que a gente consegue ter esse contato mais íntimo com a natureza, a gente volta a valorizar de uma maneira que até então a gente não valorizava, tá? Copia esse slide aí, moçada, e a gente já volta para o último, tá? Deixa eu pôr a musiquinha para vocês aí, dá um tempinho, rapidinho, copia lá. Já já eu volto aqui.
Beleza, então, moçada, voltando aqui, o último slide de hoje, vamos parar a música aqui para não atrapalhar. São aí, a gente traz os benefícios dos esportes da natureza, né? Os esportes praticados ao ar livre, né? As práticas corporais de aventura. Os esportes em contato com a natureza nos proporcionam maior contato com ambientes naturais, longe das cidades, daquelas situações de estresse que eu comentei com vocês agora há pouco. Os esportes naturais em contato com a natureza, eles despertam no ser humano essa questão da consciência ecológica e a preservação do meio ambiente, que está tão afastada hoje, né? Está tão longe da nossa realidade, né? O ato de você jogar o lixo no lixo, não jogar um papel no chão, porque isso vai para as galerias pluviais com a água da chuva, e essa água toda que com sujeira vai acabar caindo num rio, e é esse rio que você vai fazer uma competição depois, é esse rio que você vai fazer uma passagem com a tua bicicleta no mountain bike, é nesse rio que você vai fazer uma descida, um boia cross, é nesse rio que você vai fazer um rafting, enfim, é uma atitude nossa impensável aqui na vida urbana nossa, influencia muito o contato com a natureza mais para frente num outro momento, tá? O outro benefício é um teste de coragem, né? Porque tudo aquilo que você não sabe o que virá, que é aquela definição de aventura, ele provoca no ser humano um receio, né? E coloca em jogo, coloca em prática esse limite teu de coragem. Pô, eu não vou passar por essa ponte com a bicicleta porque eu tenho medo de cair. Não, mas eu vou passar com o mountain bike, com a bicicleta, porque eu tenho coragem, eu vou conseguir. Você acaba conseguindo. Essa questão de superação para quem consegue executar uma tarefa dessa, que até pouco tempo atrás tinha um pouquinho de medo, essa sensação que provoca em quem consegue superar esse medo é legal, uma sensação muito agradável, né? O esportes na natureza também, essa prática saudável, ela deve ser vivenciada por todos nós, né? Desde os menores, né, para já ir despertando esse prazer, esse amor pela natureza, quanto os mais velhos, independente da idade, né? Vivenciar essa prática saudável em contato com a natureza, era legal que todos tivessem disponíveis. Beleza, moçada? Por hoje era só. Eu vou falando aqui mais um pouquinho enquanto vocês terminam de copiar esses benefícios dos esportes na natureza. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, dessa modalidade. Ali no mural, eu vou postar a atividade lá no mural, que é a tela inicial nossa do Classroom. Eu gostaria que vocês colocassem lá os comentários do que vocês acharam. Professor, assim é legal, tava com saudade da tua voz chata. Não, vamos ficar só com as aulas no YouTube Paraná mesmo. Enfim, me deem um feedback aí de como é que tá. É a primeira, é um projeto, é o piloto, assim, né? Sofreu algumas intempéries, não sei se o som captou aí, mas a minha cachorra aqui, o meu pastor alemão, adora latindo pra caramba, não sei se captou o som do latido dela aí. Enfim, vocês me dão um retorno aí, o que vocês acharam, se foi legal ou não foi legal, é positivo ou não é positivo. As outras aulas eu quero ir implementando para vocês também videozinhos, assim, com algumas modalidades de esportes de aventura. Enfim, copiem, mostre para o papai, mostre para a mamãe, para o vovô, para a vovó, com quem mora com vocês aí, e me deem um retorno se ficou legal assim, se não ficou legal. Eu preciso ouvir de vocês o que vocês pensam aí desse mecanismo novo que eu pensei para a gente tentar voltar a ficar mais próximos de novo, tá? Esse modelo que eu estou trabalhando com vocês, existe uma possibilidade de botar uma câmera ali no cantinho da tela e ir aparecendo o meu rosto também, sabe? Vamos ver se no futuro eu crio coragem, a gente faz
também aparecendo o meu rosto aí. Enfim, projeto piloto, espero que vocês tenham gostado. Façam, terminem de copiar. A atividade para essa aula de hoje era só copiar a matéria, não tem quiz, não tem questionário, não tem nada. Tá, moçada? Copiou, escutou o vídeo inteiro, tá lá com presença nesta aula de hoje, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, Deus nos abençoe e não esqueça, fiquem em casa, tá bom? Tchau, tchau.